O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não segue um modelo único. Na segunda reportagem da série Fé na Educação, você vai conhecer o modelo de São Paulo. Com Lessa, o modelo adotado por aí parte do princípio de que o Estado é laico e que não cabe a ele ensinar a religião. É verdade, André. No sistema de ensino público paulista, a religião é abordada pelo lado histórico. As aulas são opcionais e ministradas por professores de história, filosofia ou ciências sociais. A repórter Laura Cassano mostra como essa opção é posta em prática. Por que tantas religiões e qual a necessidade dessas religiões? O adesivo no armário mostra que a crença do professor não fica em casa quando ele vai para o trabalho. Nem poderia. A fé não é um acessório, acompanha a pessoa. Mas como lidar quando uma questão religiosa aparece naturalmente na escola? O Estado de São Paulo adota uma legislação que garante aulas de ensino religioso, que assegura o respeito a Deus, à diversidade cultural e religiosa, tendo como base princípios de cidadania, ética e tolerância, não admitindo qualquer tipo de proselitismo religioso, que é a tentativa de convencer o outro da sua própria crença. De respeitar todas as religiões é você focar o currículo na cultura e na história das religiões. Quer dizer, aí você respeita a diversidade e você realça os aspectos mais importantes de cada uma das religiões. A disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas é oferecida somente no 9º ano do ensino fundamental e é atribuída a professores que tenham formação em História, Filosofia ou Ciências Sociais. O aluno só é matriculado com a autorização dos pais. No ano passado, mais de 90 mil se interessaram pelas aulas, formando turmas em cerca de 25% da rede estadual. Nas escolas públicas estaduais de São Paulo, as turmas de ensino religioso só são formadas se houver demanda. Nesta daqui, por exemplo, 160 alunos do 9º ano optaram por frequentar a disciplina. Mas, independentemente de quem vai ou não assistir às aulas, todos os 1.500 estudantes são recebidos da mesma maneira. Logo ali atrás daquele portão, na entrada principal da escola, nós já observamos uma mensagem de boas-vindas que faz referência a Deus. O texto diz: Deus nos acompanhará e com certeza nos abençoará. Neutro, nenhum e nenhuma de nós é. Cada um e cada uma de nós se dirige à vida, às coisas, ao trabalho, né? Se faz isso com as nossas posturas. Agora, há uma diferença entre neutralidade e objetividade. Neutralidade é impossível. Agora, objetividade é necessária. A lei determina que o conteúdo da disciplina seja elaborado por um conselho, que reúna representantes de diferentes credos. Esse conselho ele já existe? Ele existe, ele está constituído, mas ele ainda não elaborou uma proposta de ensino religioso aqui para o Estado de São Paulo. Existe um cronograma para isso? Não, que eu saiba não tenho conhecimento. Como é que isso está sendo resolvido? Está sendo resolvido na medida que a escola tenha a competência dela mesmo apresentar um currículo, o conteúdo para desenvolver esse ensino. Na prática, isso significa que o conteúdo das aulas fica nas mãos de quem está ali, no dia a dia, lidando com o aluno, o professor. A nossa orientação é que o professor ele faça um trabalho voltado para o desenvolvimento do ser humano, né? Ou seja, não falar de religiões específicas, mas trabalhar, por exemplo, a história das religiões, explicar no contexto geral, né, por que existem várias religiões, respeitando sempre a questão da diversidade cultural. Vamos pensar, por que cada um de nós tem uma religião? Alguém já perguntou isso? No primeiro dia de aula, o professor tem a atenção de todos, afinal, só está aqui quem quer, o que não diminui o desafio dele. Eu me preparo para ser professor, eu crio estratégias. Quando eu vou explicar que alguém é ateu, eu não posso dizer que essa pessoa é má.
E aí eu uso o quê? Eu falo de um Adolf Hitler, que era um cristão, e falo de um Charles Chaplin, que era um ateu. As leis, por mais detalhadas que sejam, não conseguem dar conta da complexidade das relações humanas e sociais. Limitar o ensino religioso ao 9º ano, por exemplo, não significa que o assunto deixe de aparecer em outras séries. A legislação estadual permite o tratamento de forma transversal por professores de outras disciplinas nos anos anteriores. Ou seja, a qualquer momento, o tema pode vir à tona, e isso divide opiniões. Nós estamos falando de crianças de 6 anos de idade, 7 anos de idade, nós falamos de consciências tenras. Se ela ouvir em casa um tipo de escolha religiosa que seus pais tenham, ou até que não tenham, né? E ela ouvir na escola um outro tipo de orientação, isso cria um conflito. O que é bom é que a transversalidade pressupõe que se deva ensinar às pessoas em qualquer ano do ensino fundamental que deva haver respeito à religiosidade, que não se tenha sectarismo, que não se tenha a doutrinação e nem a exclusão de pessoas, e isso é uma coisa importante. E pelo que os alunos contam, a realidade das salas de aula reflete a diversidade das abordagens. Professoras de outras matérias, tipo de ciências, matemática, português, elas não dão aula de religião, mas elas falam sobre Deus? A professora disse isso assim, fala um pouco, né, da Bíblia, que no início criou Deus, os céus e a terra. Ela explicou para nós um pouquinho disso. Ela falava para não ter preconceito, porque tinha muitas religiões. Eles falam assim que a gente tem que ir para a igreja, tal, não fazer bagunça, não falar palavrão, esse negócio. Eles falam. Eu preciso muita cautela para que eu não faça da minha adesão ou religiosa, ou futebolística, ou partidária, ela venha à tona como sendo a instrução. Ou seja, como aquilo que doutrina a pessoa numa direção. Aprender a ver o mundo de uma perspectiva laica, isso é o que a escola precisa ensinar. A escola pública precisa ensinar. E depois essa escolha religiosa fica na mão das famílias e das comunidades. Amanhã você vai ver o jeito inédito que a Prefeitura do Rio de Janeiro adotou e vai botar em prática ainda este ano para ensinar religião nas escolas públicas. Que estará sendo retirado de fato das escolas públicas, do currículo das escolas públicas, para que esse tipo de ensino surja. Ninguém vai ser obrigado a assistir a aula de religião, mas esse ensino está previsto na Constituição, então o município está tão somente cumprindo o que a Constituição manda. É, sem dúvida, uma contradição, e é uma contradição que não ajuda a escola e não ajuda a religião.